Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui sobre uma lista de jogadores que não devem ficar no Cruzeiro pro ano que vem. Até porque depois de dois resultados desastrosos, né, nesse final de ano do Cruzeiro, não tem muito o que dizer. Tô gravando esse vídeo logo depois do jogo contra o Juventude. Então tem sim alguns nomes que certamente não vão participar dessa próxima temporada. Alguns outros que, por exemplo, o Lucas Silva, né, cresceu demais de produção nesse final do ano. Tinha uma cláusula que renovaria o seu contrato automático, mas ainda não foi exercida. Será que vai ter alguma novidade? O Ramiro, por exemplo, que não fica para o ano que vem, apesar de ter sido titular nesse jogo contra o Juventude. E o Wallace também, que errou, né, no duelo contra o Racing na Sul-Americana e desde então não entrou mais. Será que com uma troca, né, de comando técnico vai ter alguma mudança? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Bora chegar aqui a essa marca de 50 mil inscritos, que é o nosso próximo objetivo. Conto com a ajuda de vocês. Vou deixar também o link para vocês aqui embaixo da Foot Fanatics. Por quê? Porque eu sempre deixo o link aqui para vocês das camisas do Cruzeiro. E aí você tem 10% de desconto, camisas aqui a partir de R$60, ó, R$50, por exemplo. Bem bacana. A original também está aqui, ó, 359 para vocês. O link vai estar aqui embaixo. Então usa o link aqui porque você tem 10% de desconto, beleza? Então bora dar sequência aqui no vídeo. Quero falar aqui com vocês sobre esse caso. Eu vou começar sobre o Lucas Silva, por quê? Até fiz um post lá nas redes sociais e que muita gente concordou também. Aqui, ó. Baita final do ano do Lucas Silva, né? Foi importante ano passado e em muitos momentos do ano era totalmente fora dos planos de 2025. E hoje, né, eu sou a favor da continuidade dele para o ano que vem, né? No caso, em 2025. E muita gente concordando comigo e tudo mais, até porque o Cruzeiro não está com excelentes opções no meio de campo. O próprio Wallace chegou, não se firmou até aqui. O Matheus Henrique tem revezado bastante, né, entre bons jogos e jogos ruins. E eu acho que o Lucas Silva, pela identificação que ele tem, acho que sim, mereceria, né, essa renovação, até porque ele tem 31 anos e jogou bem, não tem como falar que não. Desde o jogo contra umas 3 rodadas antes desse jogo aqui contra o Racing, já vinha tendo um desempenho bem interessante no meio de campo. E olha que em muitos momentos eu também fui contra, né, essa continuidade do Lucas Silva aqui no Cruzeiro. Então 50 jogos na temporada, 2 gols marcados e uma assistência. É um dos que, na minha opinião, fica, né, e que sairia dessa lista de dispensa, que eu colocaria ele, quem sabe, no meio do ano, mas agora não mais. Então, vamos dando sequência aqui. Quero falar com vocês sobre outro nome. Em relação ao gol, né, o Gabriel Grando não deve seguir, até porque ele está de empréstimo junto ao Grêmio. Por outro lado, né, o Rafael Cabral volta. Foi um empréstimo muito mais para sair o Rafael Cabral do que qualquer outra coisa, né, para falar bem a verdade. Até porque ele nem jogou pelo Cruzeiro nenhuma partida nessa temporada. E o Léo Aragão já renovou o seu contrato. Então, o Cássio fica como titular, o Anderson reserva imediato e o Léo Aragão como uma terceira opção, né? O Anderson, que na atual temporada, 21 jogos, foi bem, né, quando precisamos dele. Indo aqui, né, para a lateral direita, temos o Wesley Gasolina, que tá certo que não fica para o ano que vem. Colocarei como a segunda baixa, né? Até porque o contrato tá se encerrando, 15 jogos só no ano, não conseguiu ir bem, uma das piores contratações recentes, né, do Cruzeiro nesses últimos anos. Chegou em 2022 e desde aquele ano teve a Série B, teve a Série A do ano passado e não conseguiu jogar, então mais um aqui se juntando nessa lista. Em relação à zaga, né? É difícil, eu pelo menos vejo assim, eu acho difícil todos esses continuarem. João Marcelo, Vidalba, Jonathan Jesus e Zé Evaldo. Por quê? Mesmo que chegue mais um zagueiro, que eu acho que vai chegar um nome de peso para ser titular, não faz sentido, né, você ter 4 defensores. Então, o mais natural seria talvez emprestar o Jonathan Jesus, talvez. Ou, por exemplo, não comprar o Lucas Vidalba, aparecer uma proposta muito boa pelo João Marcelo. Acho que vai acontecer alguma coisa assim, então coloco mais um defensor saindo, um desses 4, igual eu deixei aqui para vocês. Tem ainda o Everton, o Pedrão, que eu não vou considerar porque são atletas da base. Na lateral esquerda também tem uma indefinição, porque o Marlon foi titular esse ano, deixou muito a desejar sem sombra de dúvidas, e tem um valor de mercado alto. Tem especulação do São Paulo, que ele quase foi no início desse ano, e eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro chegasse a um acordo, por exemplo, e aí fechasse a venda do Marlon, trouxesse um lateral de mais peso, igual teve especulações do Wendel, do Roberto, lá do Wolfsburg, acho que é isso, né, o nome dele. Enfim, o Tagliafico também, lateral esquerdo argentino. Então talvez contrate o nome de peso, libere o Marlon e deixe o Kaique, que fez um bom jogo contra o Juventude, como reserva imediato. Tenho certeza que vai acabar saindo um dos dois para o ano que vem, mais um aí, né, 3 no total para a próxima temporada. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva VIP, patrocinadora do canal, que eu vou deixar aqui os jogos, né, no decorrer dessa próxima semana. Não vai ter mais Brasileirão, mas fica de olho porque vai ter várias partidas da Liga dos Campeões, inclusive o jogo do Botafogo, né, no caso, o Botafogo no Mundial de Clubes. Tá aqui os jogos da Champions League, fique esperto porque tem várias partidas e alguns times favoritos
jogando dentro de casa toda a rodada, né? O Atlético de Madrid aqui, por exemplo, tem um Bayern de Munique fora de casa, tem aqui também esse jogo do Arsenal também bem favorito, né, no decorrer dessa semana, tem aqui também Milan contra Estrela Vermelha. Vou pegar aqui mais uma cotação para aumentar um pouquinho mais. Esse outro aqui, ó, o Feyenoord em casa contra o Sparta Praga. Vamos colocar aqui, ó, cotação de 2,74, R$50 voltaria 137. Lembrando, sempre apostar com responsabilidade. Tem várias opções de jogos de cassino aqui também para você começar a apostar a partir de R$1. O link vai estar aqui embaixo então para vocês na descrição. Lembrando que a Esportiva VIP é 100% licenciada, tá? Pode pesquisar aí por fora, você vai ver totalmente licenciada com as leis aqui do Brasil. Bora dar sequência, vamos falar no meio de campo. Primeiro confirmado, né, dessa lista aqui, que seria então o nosso quarto nome, né, de saída, seria o Matheus Vital. Quarto não, né, pra falar a verdade, o quinto. Matheus Vital então que está com um acordo com o Necaxa lá do futebol mexicano. Não foi uma boa passagem, tinha contrato também até o ano que vem, ainda bem que apareceu essa proposta para ele sair agora. 31 partidas, 2 gols e uma assistência até aqui. Então, temporada é aquela coisa, né? Fez um gol na final e tudo mais, até que foi um gol importante, mas de resto, e aquele gol contra o Fortaleza também, se não estiver enganado, mas de resto, assim, cara, a passagem bem ruim. Eu já era a favor dele ter deixado o Cruzeiro no ano passado, acho que até ficou por muito tempo, e obviamente, né, não vai fazer falta, vamos ser bem sinceros. Então, somando, né, com o Gabriel Grando, o Wesley Gasolina, um zagueiro e um lateral, acredito que o Marlon, e o Matheus Vital, sendo 5 dos jogadores que vão deixar o clube. Agora, tem essa situação, por exemplo, do Fernando Henrique, que tem contrato longo, o Cruzeiro deve emprestar, colocaria como mais um, sexto, foi emprestado ao Vila Nova, não conseguiu ir bem, realmente uma carreira que mostrava ter muito potencial, mas até agora, né, o Fernando Henrique não conseguiu jogar em nenhum time, nem no Grêmio, nem no Cruzeiro, nem no Vila Nova, mesmo na Série B. O Lucas Silva já comentei aqui com vocês nesse vídeo. Tem um Ramiro que tem contrato só até o final do ano e vai sim deixar o Cruzeiro, isso aí já está bem combinado. Ele até postou algumas despedidas, né, nas suas redes sociais falando sobre isso. Então tá aqui, ó, pelo Cruzeiro nessa temporada, 36 jogos, 2 gols e 1 assistência. Ajudou quando tinha que ajudar, né, como por exemplo contra o Bragantino e tal, mas não tem motivos também para ficar, né, pro ano que vem. E é isso, contrato se encerrando, 2 anos aí no Cruzeiro, sem muitas coisas, né, para ter motivos para uma continuidade. Dando sequência aqui no meio de campo, tem a situação, por exemplo, do Wallace e do Peralta. O Wallace, ele errou na decisão e tudo mais, mas eu acho que pro ano que vem ele vai acabar sendo utilizado porque não é um cara ruim. Não manteria ele como titular. Hoje, que o Cruzeiro tem, acho que minha dupla de volantes seria o Lucas Romero e o Matheus Henrique. Eles até se completam. E aí tendo um meia de criação, seja mantendo o Matheus Pereira, seja contratando um meia realmente, um Oscar, por exemplo, e aí abre o Matheus Pereira na ponta. Esquece essa história de jogar com Wallace, Lucas Romero e Matheus Henrique de meia. O Matheus Henrique não é meia, é um segundo volante que vai ter mais liberdade. Porque se você deixa ele de meia de criação, acho que o Cruzeiro perde demais, mas demais mesmo. Enfim, o Wallace então talvez para o ano que vem, porque foi um investimento alto, o Pedro Lourenço até deu apoio, né, para ele depois dessa final e tal. 17 partidas e 1 gol, não acho que ele vai sair. O Peralta, por outro lado, não ficaria surpreso se tivesse um empréstimo. Até jogou, né, no finalzinho contra o Juventude, partida ok, mas nada demais, 12 partidas. Talvez ele cresça para o ano que vem? Talvez. Acho que o Campeonato Mineiro o Cruzeiro vai ter que utilizar, né, como laboratório, mas somando aqui com a saída, sendo um total 7 pelo menos nessa lista, sem considerar o Peralta ou o Wallace. Acho que eles vão ainda ficar, né, como um reserva imediato, apesar do Cruzeiro ainda buscar alguns nomes no mercado. Agora, centroavante, tem algumas opções aqui que eu vou falar com vocês. Rafa Silva, acho que assim como o Matheus Vital e o Ramiro, né, um dos mais certos, que não fica pro ano que vem. Pausei aqui, que tinha dado uma espirrada, até por conta daquela expulsão, né, bizarra, não foi nem nada de aposta, nem nada do tipo, expulsão bizarra contra o Atlético Paranaense, desde então não entrou mais, até um erro, na minha opinião, essa contratação de volta, e olha que eu não fui contra quando foi anunciado, fez alguns gols importantes no início do trabalho com o Seabra, e desde então tem deixado a desejar. O último gol naquela vitória 2-1 contra o Cuiabá, teve lesão também, né, que atrapalhou ele, acho que ele ficou quase 4 meses fora desse ano na temporada. Então, enfim, mais um aí somando nessa lista, 9 no total, 10 também com o Dineno, que não fica pro ano que vem. Mas por quê, né, Gustavo? Porque vai chegar o Gabigol, essa é a tendência, o Caio Jorge vai ser um reserva imediato, e aí, né, o Dineno então vai acabar, vamos colocar assim, sendo escanteado, porque já era de se esperar, porque ele entregou quando precisou, mas a questão do Dineno foi o seguinte, ele se lesionou demais, né, aí não teve nem o que fazer. 22 partidas só no ano e 8 gols marcados. Se não tivesse, por exemplo, o Caio Jorge, aí tudo bem, acho que ele seria um bom reserva do Gabigol, até para ter uma característica de um centroavante alto, né? Porque o Gabigol e o Caio Jorge são bem baixos, mas não segue também para a próxima temporada. E aí, tem duas situações ainda que o Cruzeiro não definiu. Eu acho que não vai sair os dois, tá? Mas eu vejo que pelo menos um vai sair, e se fosse para apostar,
seria os dois, né? Obviamente. Mas se o Gabriel Veron, o Porto, continuar pedindo esse valor de 10 milhões de euros, eu acho que ele vai acabar rodando, né? Não faz o menor sentido pagar 66 milhões de reais no Gabriel Veron, 37 partidas, 6 gols e 2 assistências. Agora, se for o mesmo preço do Matheus Pereira, do Caio Jorge, 30, 35 milhões, e o Porto ficar com um percentual, excelente. Eu acho que ele é um bom jogador, pode evoluir muito pro ano que vem. Acho que até um bom reserva, né? Caso o Cruzeiro contrate jogadores de melhor nível, e aí com 22 anos tem um bom potencial no longo prazo, mas só se for isso. Caso contrário, seja 10 milhões a pedida, esquece, mais um também que deixaria o Cruzeiro. E o Barreal, eu particularmente seria a favor dessa sua compra, mas ele não tem conseguido jogar como titular já tem um tempo. Foi titular contra o Grêmio, mas não deixou uma boa impressão. E aí é um valor de 25 milhões. Eu compraria, mas se o Cruzeiro for atrás e trouxer vários jogadores no mercado, ele não vai acabar perdendo esse espaço? Então acho que vai ter uma análise e aí definir, né, se vai ficar com ele ou não. Mas agora, eu acho que é bem mais provável comprar o Barreal para ser um reserva imediato, caso a pedida do Gabriel Veron, né, continue sendo esses 60 milhões de reais do Porto, que eu acho que não faria muito sentido. Pode deixar a sua opinião, se você acrescentaria mais um aqui nessa lista. Lembrando que tem muitos jogadores que vão voltar de empréstimo também, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Eu vou deixar para vocês outras sugestões de vídeos aqui na tela. E é isso, nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera!